Olá, viva, boa tarde, já está no ar o África, hoje edição de 29 de outubro de 2018. Sobe para 164 o número de mortos por ébola na RDC. No Sudão do Sul, presidente Salva Kiir desvaloriza acusações do Tribunal Penal Internacional. Pratos típicos da África cada vez mais presentes na cidade do Cabo, na África do Sul. E começamos com a República Democrática do Congo, onde a Organização Mundial da Saúde elevou o nível de preocupação em relação ao vírus ébola. Há risco de propagação regional da doença, que já fez uma centena ou centena e meia de mortos em 3 meses no leste da RDC. O 10º surto do ébola nesta segunda vaga no leste da República Democrática do Congo matou 164 pessoas, segundo um novo relatório divulgado pelas autoridades. Um total de 257 casos da febre hemorrágica foram relatados na região, dos quais 222 foram confirmados e 35 prováveis, desde que o surto foi notificado no início de agosto passado. 67 casos estão curados e 47 suspeitos encontram-se sob investigação, referiu o Ministério da Saúde congolês no seu boletim de sexta-feira última. 6 novos casos estão confirmados em Beni, uma área onde massacres de civis são atribuídos a rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas. Em meados deste mês, as autoridades congolesas declararam que estavam a enfrentar uma segunda onda da epidemia do vírus ébola de magnitude ainda não determinada em Beni, Kivu Norte, por causa da resistência das comunidades às atividades de resposta à doença. Nesta quinta-feira, 1000 estudantes percorreram as ruas da região para lançar a campanha sob o lema "O ébola não está em casa", a fim de obter o apoio da população para lutar contra a doença. Desde o início da vacinação, no dia 8 de agosto deste ano, 22.811 pessoas foram vacinadas, incluindo 11.328 na cidade de Beni, onde o número de camas no centro de tratamento do ébola aumentou para 60, de acordo com o Ministério da Saúde da RDC. A Organização Mundial da Saúde disse no passado dia 17 que o 10º surto do ébola na RDC é muito preocupante, não sendo, no entanto, até o momento, uma emergência internacional. A Nigéria reforçou a assistência médica às vítimas de acidentes vasculares. O programa do governo prevê investimentos em assistência médica avaliados em cerca de 16 mil milhões de dólares norte-americanos para reduzir o número de derrames cerebrais no país. O governo nigeriano aprovou recentemente uma estratégia nacional de assistência médica de 16 bilhões de dólares para melhorar o atendimento e a gestão dos acidentes vasculares no país. De acordo com o World Stroke Organization, dos 80 milhões de pessoas no mundo que sofreram de derrame, mais de 50 vivem com algum tipo de deficiência permanente. A maioria das mortes causadas por acidentes vasculares cerebrais ocorreu em países de baixa e média renda, como a Nigéria, onde a falta de serviços de saúde adequados contribui para a sua prevalência. Onumos Emanuel, um banqueiro de 42 anos, sobreviveu a um derrame e está determinado a não recair. Tive um derrame há alguns meses atrás, mas estou a fazer os meus exercícios. Estou a tomar a minha medicação para poder controlar a minha pressão arterial e evitar uma nova ocorrência. Estou em forma, mas em forma do que quando tive o derrame. Os exercícios têm me ajudado muito. Um acidente vascular cerebral é uma condição
condição cardiovascular que ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é subitamente interrompido. Pode levar a incapacidades a longo prazo e até a morte. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. A Organização Mundial da Saúde relata que a África tem maior prevalência da hipertensão, com cerca de 46% dos adultos com 25 anos ou mais a sofrer da doença. Embora nenhuma cura absoluta tenha sido descoberta, a Nigéria está a envidar esforços para limitar a quantidade de vítimas de derrame. O que fizemos na Nigéria é estudar e tentar seguir o que o mundo está a fazer. Em Asokoro temos uma tomografia computadorizada e quando temos um derrame, pelo menos há um médico de família. A falta de exercícios e a má alimentação são alguns dos fatores que levam a um derrame. Especialistas em saúde dizem que as mudanças no estilo de vida podem ter um longo caminho. As oportunidades do indivíduo desenvolver um derrame pode ser reduzida, modificando certos comportamentos de estilo de vida, ser hipertenso, ir ao hospital, ser tratado e tomar os seus medicamentos regularmente, acrescentou Emmanuel. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, desvalorizou este fim de semana as acusações do Tribunal Penal Internacional, segundo as quais as suas tropas terão cometido massacres e estupros contra civis, além de corrupção que envolve altos funcionários do governo. Falando a um canal de televisão do Quênia, Salva Kiir disse que não fez nada de errado, apesar das acusações da ONU de que os seus funcionários podem ser responsáveis pelo massacre e estupro de civis, assim como de recrutamento de crianças para integrar o serviço militar. Salva Kiir insistiu que não estava envolvido em qualquer atrocidade, antes de declarar que as acusações contra ele foram feitas por forças externas que tinham um programa contra o seu governo. O presidente do Sudão do Sul indicou que se ele for acusado perante o Tribunal Penal Internacional, viajará para a Haia e retornará como um homem livre. Salva Kiir acrescentou ainda que não há provas de que seus soldados tenham cometido algum crime. E mesmo se o fizesse, disse ele, teria sido o caso de indivíduos isolados. O presidente Kiir também disse que gostaria de receber seu rival, Riek Machar, ao país, que recentemente foi reeleito a vice-presidente, garantindo assim a sua segurança. Riek Machar está no exílio desde 2016 e, apesar de um acordo de paz, o vice-presidente do Sudão do Sul diz que só voltará se o estado de emergência e os movimentos de oposição forem suspensos. O Reino da Eswatini escolhe hoje o novo primeiro-ministro do país. É a primeira vez que o rei recorre ao Parlamento no processo de designação do chefe do governo, facto que está a ser visto pela sociedade civil como uma abertura democrática no reino, que é a última monarquia absoluta em África. O monarca de Eswatini, que pode vetar as medidas aprovadas pelo Parlamento com 2 câmaras, e nomeia o primeiro-ministro, demais membros do governo, deputados, senadores e juízes, convidou o povo a ajudar a escolher o chefe do governo, que substituirá Subuziso Barnabas Dlamini, falecido em setembro com 76 anos. O novo chefe do governo, que trabalhará de perto com o Parlamento eleito em setembro último, terá como principal tarefa a implementação do Plano de Desenvolvimento na visão de Eswatini 2020. Será a primeira vez que o rei recorre ao Parlamento Popular no processo de designação do primeiro-ministro, o que é visto por alguns habitantes do país, com pouco mais de 17 mil quilómetros quadrados, como uma abertura democrática. Outros cidadãos da nação, com uma população estimada em 1 milhão de habitantes, refere que o rei Swati mantém um poder absoluto e sublinham que não se vai vislumbrar qualquer mudança nos tempos mais próximos. Desde 1986 que o rei é soberano e controla todos os negócios rentáveis.
Todos os grupos de defesa da democracia foram banidos e os líderes acabaram por ser processados por falta de tração do território. Todos os grupos de defesa da democracia foram banidos e os líderes acabaram por ser processados por alta traição e terrorismo. O rei de Eswatini, antiga colônia britânica, rodeada pela África do Sul e Moçambique, obteve a independência há 50 anos. Em abril deste ano, o rei Swati abandonou a designação Swazilândia e anunciou o novo nome do país, que significa Terra dos Swazis, na língua original local. Ainda a Etiópia, que vai investir mais de 7 mil milhões de dólares norte-americanos em novos projetos de desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias e hidroelétricas, apesar da redução dos créditos da China à Addis Abeba, já que crescem dúvidas sobre a rentabilidade dos projetos. A Etiópia anunciou 7 bilhões em novos projetos de fornecimento de energia e estradas na sexta-feira, segundo a agência estatal de notícias FANA. O escritório de parceria público-privadas do governo disse que os 3 projetos de estrada e 13 de energia serão lançados este ano fiscal, depois que os processos de licitação forem concluídos, informou a FANA. A Etiópia, que registra a maior taxa de crescimento económico da África subsaariana há anos, investiu em projetos de infraestrutura liderados pelo Estado com base em empréstimos estrangeiros e nas suas próprias reservas cambiais. Mas tem havido sinais de que a China, um grande credor, está a desacelerar o financiamento à Addis Abeba, já que as dúvidas crescem sobre a rentabilidade de alguns projetos. Os projetos rodoviários anunciados são uma estrada de 125 km em Adamawash, 72 km em Awash-Mieso e 160 km em Mieso-Dawa. Os 3 projetos serão lançados ainda este ano fiscal, após a conclusão dos procedimentos de licitação necessários. No Quênia, o governo está preocupado com a redução de receitas tributárias. O país perde todos os anos cerca de 1.000 milhões de dólares com a isenção de impostos a alguns produtos e a projetos financiados por doadores internacionais. O Quênia perdeu quase 2,7 mil milhões de dólares nos últimos 3 anos devido à política de isenção de impostos do governo, de acordo com John Girani, comissário-geral da autoridade tributária do país. O governo perde entre 840 a 890 mil milhões de dólares norte-americanos por ano, de acordo com a mesma fonte. Esta situação é atribuída à política de alívio fiscal do governo, que tem relação com a introdução de uma isenção de impostos para projetos financiados por doadores internacionais. Esta isenção faz parte de uma reforma da lei que reduz significativamente o número de produtos com a classificação zero de impostos. Temos que voltar ao sistema normal, onde todas as transações passam pelo imposto, defendeu o responsável da autoridade tributária do Quênia. Esta declaração foi feita logo após o relatório do Banco Mundial sobre a participação decrescente das receitas fiscais do Quênia em relação ao seu produto interno bruto. Segundo estimativas do FMI, este índice, que foi superior em 18% em 2014, caiu menos de 16% este ano. Inovação e negócios na Somália. O país do Corno da África está a tentar apagar o estigma da guerra civil, que vigorava no país há mais de 20 anos. Organizada por um grupo de jovens somalis que querem destacar o trabalho de dezenas de empresas locais no setor tecnológico, uma conferência de 3 dias atraiu centenas de empresários, estudantes e funcionários do governo. Esta é a primeira cúpula de tecnologia da Somália, mas é semelhante a outras cimeiras globais do setor. O evento reuniu empresários, técnicos, estudantes, funcionários do governo e outras organizações.
E este é o local onde todas as pessoas compartilham ideias sobre a tecnologia e desenvolvimento econômico. Os organizadores da conferência esperam que o setor das novas tecnologias possa desempenhar um importante papel na reconstrução do país e da sua economia. Finalmente, esperamos que esta cimeira mostre ou revele o outro lado da Somália, que não é fome nem explosões. Queremos que o mundo veja uma Somália diferente, que se está a recuperar e que pretende adaptar-se ao desenvolvimento da tecnologia global. A startup da Delivery, especializada em entregas através de motocicletas por meio de um aplicativo de smartphone, é uma das empresas representadas na conferência. Quando nos mudamos de Londres para Hargeisa, a capital da autodeclarada República da Somalilândia, estávamos à procura de um serviço de entregas, mas não conseguimos encontrar um único. E como não éramos os únicos que procurávamos, decidimos abrir uma empresa de entregas. O fundador da empresa acredita que os membros da diáspora somali estão particularmente em condições de implementar projetos do género. Ativa em Hargeisa e Mogadíscio, a empresa, que trabalha principalmente com restaurantes, pretende criar uma filial em Djibouti e na Etiópia. O setor tem mais de 10 mil clientes registados e já entregou mais de 9 mil encomendas desde 2017, altura em que a empresa foi criada. A Ailis Energy, fundada por um somali norueguês, explora os fracassos da rede elétrica nacional e vende lâmpadas alimentadas por painéis solares. Por outro lado, a Eultec especializou-se no projeto de hospedagem. A Tunísia continua a ter a melhor classificação da Federação Internacional de Futebol em África. A Seleção Nacional de Futebol conquistou mais um lugar na classificação da FIFA, sendo a primeira equipa africana e a 22ª no mundo. A Tunísia continua a ter a melhor seleção de futebol em África. O país do norte de África subiu mais um ponto no ranking da FIFA e está agora no 22º lugar a nível mundial. De acordo com a recente classificação mensal da FIFA, a Tunísia mantém o primeiro lugar na escala continental. O Senegal é a segunda equipa africana e a 25ª na classificação mundial da FIFA. Os dois países já garantiram os seus ingressos na fase final do CAN 2019. O Quênia conquistou 2 lugares a nível mundial e subiu do 107º lugar para a 105ª posição. A República Democrática do Congo, quarto em África, deixou infelizmente a lista das primeiras 40 equipas a nível mundial. Uma descida causada pelo seu fraco desempenho na disputa contra o Zimbábue para a classificação do CAN de 2019 em meados de outubro. Uma derrota e um empate. Boa operação para o Egito. Os faraós subiram 6 pontos a nível mundial, enquanto em África estão entre as 10 primeiras equipas do continente. Os pratos típicos da África estão cada vez mais presentes na cidade do Cabo, na África do Sul, onde a mistura de culturas e cozinhas está a ganhar popularidade. As comidas de todo o continente africano estão cada vez mais presentes na cidade do Cabo, na África do Sul, com os imigrantes de países como a Etiópia, Somália e a Tanzânia a trazerem receitas tradicionais e novos sabores. Tanto o frango peri-peri moçambicano ou chapati somali, a cidade do Cabo tem tudo isto. Esta mistura de culturas e cozinhas de outros países africanos está a ganhar popularidade da África do Sul. Rita Foy viu uma lacuna no mercado e começou a montar uma barraca de comida da Tanzânia. Descobrimos que não há muitas coisas para comer e beber na cozinha. Tem uma mistura de árabe, então é legal, disse ela. A comida somali também está a ganhar popularidade na África do Sul. É muito importante que outras pessoas saibam como comer comida somali e nós temos que saber exatamente o que está nas nossas refeições, como os mais populares que temos, sucar, que é o bife de cima, pimentão verde, cenoura e batatas.
carrots and potato. A cozinha do continente está disponível também nos restaurantes formais que proporcionam uma experiência cultural e culinária africana envolvente. Temos principalmente os alemães, as multidões estrangeiras, os índios, e eles apreciam os nossos pratos, a nossa comida, as nossas sobremesas, e assim temos muita vibração aqui. Para muitos chefes e donos de barracas de comida, há muita paixão e comprometimento com os seus pratos tradicionais favoritos. A culinária africana a encerrar esta edição primeira da Semana do África. Hoje voltamos amanhã com outras novidades. Até lá.